Olá, que bom ter você aqui conosco. Nós estamos começando agora uma palavra muito importante e queremos que você seja abençoado. Meu tema hoje é: não deixemos de nos congregar. É tanta gente hoje que diz que está longe da igreja, mas não está longe de Deus. Os desigrejados, eles dizem assim: eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. Pode isso? Isso é certo ou é errado? O que você acha disso aí? Meu texto está em Hebreus 10, 25, que diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Aqui a Bíblia está dizendo que já no tempo do escritor, que o escritor aos Hebreus escreveu a carta, já havia pessoas que deixavam a congregação. Antes façam admoestações, tanto mais quando vejo que o dia se aproxima. Eu estou lendo na atualizada, e esse texto, ele reforça para nós a importância da congregação. Nós temos que entender que, quando nos convertemos, nós participamos de uma congregação. E hoje a igreja tem isso como ponto principal de membresia, né? Somos membros da igreja. Será se os desigrejados estão certos em dizer que estão longe da igreja, mas não estão longe de Deus? Como é que nós vamos entender isso? Muitas das pessoas que dão lições e ensinam sobre a igreja hoje, eles nem sequer participam da igreja, nem sequer são crentes. Muita gente está ouvindo intérpretes da Bíblia aí, que sabe tudo de hebraico, sabe tudo de grego, e falam coisas que a gente que é mais velho de igreja se assusta, né? Com algumas dessas coisas que eles falam. Quero dizer para você uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, Deus idealizou os templos. A gente sabe que Deus não mora em templos feitos por mãos humanas, como disse Paulo em Atos 17, 24, quando ele chegou em Atenas, lembra? Que tinha templo para todos os deuses. Ele falou: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo falou isso, mas eu quero dizer para você que Deus idealizou os templos. Abra sua Bíblia aí comigo em Deuteronômio capítulo 12, versículo 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Glória a Deus. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno. É um altar. Ele está dizendo: o lugar onde eu vou escolher é um altar. Os vossos holocaustos vocês devem levar lá. Os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas das vossas mãos e toda a escolha do vosso votos feitos ao Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Já em Deuteronômio, Moisés diz que Deus ia escolher um lugar para que fosse construído o templo. E esse lugar nós sabemos que foi o Monte Moriá, lá onde Davi sacrificou na eira de Araúna. Deus não habita no templo feito por mãos humanas, a gente sabe, mas ele habita na igreja. Como que ele habita na igreja? Você conhece o texto de João 14, 23, que diz: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos e faremos nele morada. Essa expressão faremos nele morada significa que Deus habita no seu povo. Deus não está no templo, mas Deus está na igreja, através do seu povo. Se a igreja se reunir lá debaixo da árvore, a igreja é lá debaixo da árvore. Como nós temos o nosso salão, a igreja é o nosso salão. Por quê? Porque ali representa o nosso lugar sagrado de culto. Eu lembro quando a gente começou as comunidades, muitos anos atrás, a gente perdeu um pouco a reverência, né? À tarde, sábado à tarde, a gente jogava bola no salão, depois arrumava as cadeiras, fazia o arena. No domingo de manhã estava todo mundo ajoelhado. Mas eu quero dizer que existe uma reverência que nós devemos levar em conta também pelos locais. E esse local, a reverência do local, significa que esse local é consagrado para que o povo de Deus se reúna ali. Deus nunca proibiu os templos, sabia? Não deixando de congregar, nós estamos falando do templo, do local. Você vai lá no local que a sua igreja reúne, ali é o seu local.
Jesus entrando no templo e expulsou os que ali vendiam, os cambistas, e ele disse assim: a minha casa será chamada casa de oração. Quando Jesus falou isso, o templo naquele tempo representava muito pouco a vontade de Deus para aquele povo. Tinha lideranças que não representavam realmente a bênção de Deus para o povo. Qual é a bênção de congregar-se? Tem uma bênção nisso? Nós estamos dizendo que você não deve abandonar a sua congregação. Nós temos uma legião, ou uma multidão de desviados hoje, que muitos não pretendem mais voltar para a igreja, mas querem ir para o céu. Esse aqui é o duro, né? Querem ir para o céu. Qual é a bênção de congregar? A Bíblia fala da mútua participação. A primeira bênção de congregar é a mútua participação. Na igreja você é desenvolvido por causa da sua participação. Pessoas estão no louvor, pessoas estão na ministração, pessoas estão na administração, pessoas estão cuidando de finanças, pessoas estão cuidando de departamento infantil, pessoas cuidam de evangelismo. O que diz a Bíblia? 1 Coríntios 14, 26 diz: que fazer, irmãos? Quando vos reunis, ele está dizendo aqui, tem salmo. Você sabia que o salmo pode ser cantado ou também recitado? No dia que você tiver um salmo, pede a oportunidade na sua igreja e recita um salmo ou canta. Outro, doutrina. Vamos já falar de doutrina mais na frente um pouquinho. Este traz revelação. Você tem revelação de vez em quando? E por que você não comunica, não fala? Aquele outro, línguas, outros ainda interpretação. Seja tudo feito para edificação. O que a Bíblia está dizendo? Que a igreja é o conjunto de todas essas maravilhas da dádiva de Deus na vida do homem, que é feito para edificação. Eu lembro quando a gente começou as comunidades muito tempo atrás, nós tínhamos muitas palavras proféticas e às vezes tinham coisas que não eram muito saudáveis e a gente começou de um certo modo filtrar. Eu acho que até estamos filtrando demais, né? Tem que ter um pouco de incentivo para essa palavra profética. Então a primeira bênção na igreja é porque na igreja você cresce. Você cresce através dessa participação. Quanta gente começou dando aula no cultinho das crianças e hoje é um pregador, né? Quanta gente começou tocando violão e hoje canta e ministra o louvor. Que coisa maravilhosa, né? Segundo aspecto, na igreja nós aprendemos a honrar a Deus. Sabia que você aprende a honrar a Deus na igreja? Gente, o temor de Deus vem quando você se aproxima dele. Quando você vê a glória, a majestade da grandeza de Deus, você tem temor. Aí a gente tem temor a Deus. A Bíblia diz que nós aprendemos a honrar a Deus. Você sabe como é que a gente honra a Deus? Você já pensou como é que se honra a Deus? Olha aqui, Provérbios 3, 9, todo mundo conhece. Honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Você aprende a dar o dízimo na igreja, você aprende a ofertar, você aprende a trabalhar, você aprende a servir, você aprende a orar, você aprende a compartilhar com as pessoas as bênçãos que Deus deu para você. E essa questão de honrar a Deus não é só com os dízimos, não. A Bíblia diz que a fé honra a Deus, sabia? Como é que nós sabemos disso? Jesus não fez muitos milagres em Nazaré porque o povo não cria ali. E ele disse, não há profeta sem honra. Significa que ele não foi honrado em Nazaré. E aí, na igreja também nós aprendemos a honrar os líderes. Presta atenção. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, por ser profeta, recebe galardão de profeta. A Bíblia diz em Mateus 10, ali os versículos de 42 em diante, que até um copo d'água que você der para alguém, porque ele serve ao Senhor, você não fica sem recompensa. Glória a Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Não fica sem... Nós aprendemos a honrar os líderes. Como é que se honra o líder? Recebendo o líder como enviado de Deus. Obedecendo o líder como enviado de Deus. Mas tem uma maneira que nós honramos os líderes. E eu quero ler para você, eu quero chamar a sua atenção para um versículo que às vezes nós esquecemos dele. Eu sei que muitas igrejas, hoje muitas igrejas têm um ministério mais apostólico e é menos o corpo local que decide algumas coisas, mas a Bíblia diz aqui, 1 Timóteo
5,17 diz: deve ser considerado de merecedores de dobrada honra os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra. O que a Bíblia está dizendo? Eles têm que ter um salário dobrado, dobrado honorário, dobrado salário, aquele que preside bem. É na igreja que nós aprendemos isso. Se você for ouvir o que o pessoal lá fora acha de pastor, eles até chamam o pastor de ladrão. Você sabe que eu fui moço, hoje eu sou adulto e até hoje eu nunca vi um pastor ladrão. Nunca me apresentaram, esse é um pastor ladrão. Mas o pessoal fala mal dos pastores, né? Fala mal dos líderes. Na igreja nós aprendemos a honrar os nossos líderes. Eu quero dizer para você, quando nós honramos os líderes, não é porque o líder exige isso, né? O líder não vai exigir honra de ninguém. Pelo contrário, meu irmão, nós queremos que você honre a Deus. A gente lá dentro tem uma disposição no coração de não exigir nada de ninguém. Mas quando você honra o líder, a igreja é abençoada. Quando você honra o seu líder, os homens de negócio da igreja prosperam. Gente, isso é notório, é visível. A igreja que cuida bem do seu pastor é uma igreja próspera. Sabia disso? A igreja que cuida bem do seu pastor é uma igreja próspera. Em terceiro lugar, primeiro, eu falei honrar Deus, honrar o líder. Nós aprendemos também na congregação a honrar a unidade do corpo. Pensa o corpo é um. A unidade do corpo. Romanos 12,5 diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Esse irmão que está ao seu lado aí é membro, você é membro juntamente com ele de um corpo. Somos membros uns dos outros. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 12:24. Mas os nossos membros nobres, ele está falando daqueles membros que mais frágeis, ele falou um pouco antes no 23, que os mais frágeis precisam de mais cuidado. Os membros menos notórios, eles precisam de mais cuidado. Ele diz, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, de tanto cuidado. Ele está dizendo, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àqueles que menos tinham. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus coordenou, Deus pôs o corpo em ordem. O corpo está falando da sua igreja, está falando da organização dos membros na sua igreja. Versículo 25 de 1 Coríntios 2 diz, para que não haja divisão do corpo. Ele coordenou de tal maneira para que não haja divisão do corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Aquilo que menos tinha nobreza, recebe mais cuidado. Aquele que tem mais nobreza não precisa de tanto cuidado porque ele é fortalecido. A Bíblia diz, para que não haja divisão. Você já pensou como isso é forte? Quando a Bíblia fala do corpo, presta atenção, essa referência não está abrangendo o corpo de Cristo na sua totalidade. A igreja universal, a igreja na sua totalidade, que nós chamamos hoje de igreja militante, né? Tem a igreja triunfante, que é os que já estão com Cristo, e a igreja militante, que é as que estão aqui. Essa igreja é chamada de noiva. Não é o corpo de Cristo na terra toda. Geralmente essa expressão corpo, ela te joga na igreja local. É para o corpo local. É ali que tem a divisão, a organização do corpo local. E a Bíblia diz assim, olha essa força do corpo. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Essa é a força do corpo local. Mais de um já é igreja, sabia? Quando você ora com mais alguém, já é igreja. Igreja nesse sentido de intercessão, de oração. A igreja em si, ela precisa ser instituída. Por isso que as pessoas que dizem, não precisamos ir na igreja, vamos formar um grupinho aqui em casa. Está errado. Não que o grupo em casa esteja errado, mas o grupo em casa não pode substituir a igreja. Porque a igreja tem que ter presbíteros. A Bíblia diz que tem que ser presbíteros ordenados, diáconos, pessoas que desenvolvam ministério lá, que Deus mesmo chamou para isso. Como é que eu vou fazer no grupinho lá de casa com 8 pessoas, instituir diáconos e presbíteros, sozinho? Batizar, quem me deu autorização para batizar? Por isso nós precisamos tomar cuidado com esses nichos
que condeno hoje a igreja sem motivo. Não deixe de congregar. O lugar que Deus quer você no corpo, aí onde você está. E olha, tem mais um aspecto. Eu estou falando de que a igreja, quando a Bíblia fala de corpo, ela tem essa dimensão do corpo local. Em verdade vos digo, eu estou lendo Mateus 18. Tudo quanto ligares na terra, terá sido ligado no céu. Tudo quanto desligares na terra, terá sido desligado no céu. Isso aqui fala um pouco de disciplina, mas eu quero citar alguns fatos. De repente a igreja se mobiliza para agir contra a criminalidade, contra situações de abuso numa cidade. E a igreja se mobiliza. E a Bíblia diz que quando ele liga, aqui é ligado lá. Quando ele liga aqui, é ligado lá. Eu estive lá na Coreia, e um pouco antes de eu ir lá, naquele tempo a igreja do Show tinha 706 mil membros. Pensa nisso. Ele reuniu 200, acho que o número é esse, 240 mil pessoas. E foram lá para a porta do governador numa madrugada, 4 da manhã. Não sei se os horários estão bem certos, mas eu tenho essa foto, eu tinha essa foto, não sei, acho que eu tenho ainda. De 240 mil pessoas ajoelhadas em frente ao Palácio do Governo. E ele disse, nós estamos orando, vamos orar aqui, governador, presidente, para mudar a história da Coreia. Meu Deus, a Coreia do Sul é uma nação extraordinária. Você pode imaginar, por causa da força do evangelho que entrou naquela terra com muito poder. Em João 20:23 diz até que se a igreja local perdoar os pecados de alguém, são perdoados. Se os retiverem, são retidos. Olha que força isso. Que força essa palavra. Meu Deus, isso aqui é forte. Que mais? Qual é a outra bênção que nós podemos dizer da igreja? A igreja é o lugar da alegria. Dá um glória a Deus aí. A igreja é o lugar da alegria. Salmo 122. Olha o que diz o Salmo 122 primeiro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 133, o primeiro. Oh, quão bom e agradável. Oh, quão bom e agradável é viver juntos os irmãos. É bom, é agradável. A igreja traz esse vigor para nós. A igreja traz essa força. No Salmo 84:10, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Glória a Deus. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a perecer nas tendas da perversidade. Aleluia. Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor, buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e do seu santo templo. Ainda Salmo 26:8. Olha, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Glória a Deus. Sabia que Deus está edificando uma casa diferente da igreja? Uma casa permanente para ele. Sabe o nome dessa casa? A Bíblia diz que essa casa é Sião. O nome é Sião. E essa casa será estabelecida, a Nova Jerusalém descerá e ficará sobre o Monte Sião. Vai ser formidável. Você pensa uma cidade toda de ouro. E essa cidade, essa casa de Deus vai se chamar Sião. Agora eu quero, já indo para a conclusão dessa palavra, dizer para você que você foi escolhido por Deus para estar aqui nesta congregação que você pertence. Por isso a Bíblia diz, não deixemos de nos congregar. Onde é a sua congregação? Sua congregação é aqui. Foi aqui que Deus pôs você. Presta atenção, olha o Salmo 82, 12, 13 em diante. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Está falando do justo. Por que ele cresce? Por que ele floresce? Versículo 3 diz, plantado na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O justo florescerá como a palmeira plantado na casa do Senhor. Eu quero dizer, você foi plantado nesta congregação. Se você foi plantado nesta congregação, é aqui que o Senhor vai te abençoar. Na velhice darão frutos. E eles foram plantados para quê? Veja o versículo 15. Eu quero ler o 15. Para anunciar que o Senhor é reto. Oh, glória! Por isso você foi plantado aqui. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha. E Ele
e nele não há injustiça. Deus está edificando para si uma casa forte, com pessoas plantadas, que têm raízes profundas, que não se abalam. Ele te plantou aqui. Dá uma glória a Deus aí. Ele te plantou aqui. Outro texto que eu quero ler para você aqui, e esse é forte também. É 1 Coríntios 12, 28. Diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo. O que ele fez? Quantos concordam que esta é a igreja local? Ele estabeleceu na igreja, não é a igreja global, é a igreja local. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestres, e assim por diante. Presta atenção. Deus estabeleceu você nesta igreja que você pertence. Aqui onde você está, Deus estabeleceu você. E eu quero concluir isso aqui dizendo para você algo muito mais forte ainda. 1 Coríntios 12, 18. Olha o 12, 18. Diz: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. O quê? Ouça isso. Deus colocou você neste corpo como Ele quis. Ele dispôs os membros, dispôs colocar um aqui, outro ali, outro aqui. Por que você faz parte dessa igreja? Deus colocou você aqui. Deus colocou você nesta igreja, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ele dispôs você como Ele quis. Cada um receberá recompensa pela fidelidade de desempenho que você tem daquilo que Deus confiou a você, neste corpo. Por isso, nós lemos no Salmo 92 que você foi estabelecido para anunciar que o Senhor é reto, que o Senhor é maravilhoso. Ouça isso, ouça isso. Nós só temos 3 motivos para sair da igreja. 3. Quer dizer, eu acho que sim. Pode ser que alguém tenha mais um aí. Primeiro motivo, quando você muda de cidade. Você vai lá para Santo Antônio da Platina e você não tem a perspectiva de começar uma obra da sua igreja lá, uma filial da sua igreja. Então o pastor diz: ô irmão, acha uma igreja boa lá que você pode congregar. E você mudou de igreja. O segundo motivo que você pode mudar de igreja é quando há pecados conhecidos e não tratados na igreja. Sabe-se uma história de uma igreja aí, uma cidade famosa aqui do Brasil, uma igreja famosa, que o pastor tinha amantes e tal, ninguém sabe bem como que era, e alguém foi conversar com os membros da igreja, a liderança. Olha, vocês estão sabendo que o pastor de vocês faz isso e isso? A gente sabe, mas ele é um homem muito bom, nós não vamos mexer com isso. Por amor de Deus. Se alguém tiver consciência de um pecado de uma liderança, e isso não for tratado, não fique nessa igreja. Essa igreja. Um pastor em pecado vai contaminar todo o corpo. Você entende? Em terceiro lugar, a gente diz quando a igreja entra em heresias. Quando as pessoas começam... Hoje é tanta gente explicando a Bíblia do seu jeito, né? As pessoas acham que sabem mais do que todo mundo. Eles sempre acham que sabem mais do que todo mundo. E eles explicam do seu jeito. Isso quer dizer que eles dizem assim: não, eu entendo desse jeito e pronto. É do jeito que eu entendo que eu vou explicar. E eles explicam do jeito que eles entendem. Isso significa que às vezes nós ficamos à mercê de algumas heresias. Então toma cuidado. Surgiu uma nova igreja na China agora, chamada Igreja do Deus Todo-Poderoso. Substituíram a Bíblia por uma Bíblia que eles fizeram. Tem coisas muito boas nessa Bíblia, mas não é a palavra de Deus, é a Bíblia deles. Eles chamam de palavra de Deus, não é Bíblia. São frases boas, contos bons, coisas boas. Eu não li tudo, mas ouvi alguma coisa. E tá cheio de filmes dele por aí, a Igreja do Deus Todo-Poderoso. Quando você vê um filme desse, pode fugir, porque é heresia. E ele diz que Jesus já veio, já voltou, está incorporado no corpo de uma mulher. Gente, o pior é que tem gente crente indo atrás disso, por amor de Deus. Heresia pula fora. As pessoas caem em heresia geralmente por não conhecer a Bíblia. Olha que outra bênção da igreja. A Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Estou lendo para você Atos 2:42.
na comunhão, no partir do pão. Perseverar é uma das coisas que você aprende na congregação. Na congregação você aprende a ser resiliente, enfrentar as lutas. Você tem irmãos que você pode compartilhar cada luta, cada batalha, pessoas que oram junto com você. E na doutrina dos apóstolos, o que são as doutrinas? Você tem doutrina na sua igreja? Ô pastor, vamos falar da doutrina. Sabia o que a Bíblia fala das 6 doutrinas básicas? Em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2 diz que nós temos 6 doutrinas básicas. O que são? Arrependimento, a doutrina do arrependimento. Segundo, a doutrina da fé, muito mais essa doutrina da fé básica ali é a salvação pela fé, né? O princípio da salvação pela fé. A doutrina do batismo, a doutrina da imposição de mãos. Sabia que a Bíblia diz que isso é uma doutrina? A doutrina da ressurreição e do juízo eterno. Coisas futuras. Ressurreição fala de coisas futuras. Juízo eterno fala de coisas futuras. Toda igreja precisa ter um entendimento sobre escatologia, a volta de Jesus, como é que vai ser isso, como é que não vai ser. Toda igreja precisa falar sobre jejum, sobre ceia, sobre família. São doutrinas que nós ensinamos, princípios que nós ensinamos na igreja. E por último, eu quero terminar essa palavra com você hoje, dando um panorama do que Paulo fala da igreja local. Que não é para você deixar de se congregar, porque tem algumas coisas importantes. Eu vou ler primeiro a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Eu gosto muito desse texto, 3, 12 a 14, porque Paulo faz um apanhado da vida comum da igreja interessante. Ele diz assim, vocês são o povo de Deus. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que ele amou, que ele escolheu você. Ele os amou e escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Já viu que tem alguns irmãos que irritam? Seja paciente com eles. Não fique irritado uns com os outros. Olha que a Bíblia fala do convívio. Está falando do convívio da igreja local. Por isso você não pode deixar de congregar. A gente aprende essas coisas. Não fique irritado uns com os outros. E perdoe uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Sabia que esse é o mandamento de Jesus? A lei dizia, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus mudou isso, não é mais. Ele, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. João 12, 34. Esse é o mandamento de Jesus. Como é que Jesus amou? Dando-se a si mesmo. Esse é o amor que nós precisamos evidenciar uns para com os outros. É fácil? Não, não é fácil. Mas esse é o mandamento do Senhor. E versículo 14 diz, e acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. O amor é excelente. O amor é o vínculo da perfeição, diz a outra tradução. Estou lendo aqui na nova tradução, linguagem de hoje, né? O amor, mas na atualizada diz o amor é o vínculo da perfeição. E eu quero terminar essa palavra convocando você hoje. Quero fazer um apelo aqui para você. Querido, renove hoje sua aliança com sua igreja local. O que é renovar a aliança com a igreja local? Você chegar diante do seu líder e dizer, meu líder, eu estou renovando minha aliança com a igreja local. E você vai prometer algumas coisas. Primeiro, você vai prometer sustentar sua igreja. Como? Como eu vou sustentar a minha igreja? Com oração. Ore todos os dias pela sua igreja. Você ora 3 vezes por dia quando você vai comer, né? Então, quando você for almoçar, você diz, Jesus, tu és joia, obrigado pela boia e abençoa o meu pastor. Abençoa o nosso culto de evangelismo essa semana. Abençoa a nossa célula, se você tiver célula. Abençoa a nossa equipe de louvor. Abençoa nosso trabalho de evangelismo. Um aspecto que você ora todos os dias pela sua igreja.
Segunda coisa, você vai sustentar a sua igreja além da oração com a sua participação. A igreja precisa da sua participação. Sem você não há igreja. Sem você a igreja não existe. Para o incrédulo a igreja não existe. Para a pessoa que fica longe a igreja não existe. Terceira coisa, você vai sustentar a sua igreja com o seu dízimo e com a sua oferta. Faça esse compromisso. E quinta coisa, você vai sustentar a sua igreja com o seu trabalho. Primeiro, oração, participação, dízimo, oferta e o seu trabalho. Faça essa aliança. Renove essa aliança com o seu pastor. Chame o seu grupo, renove isso com o seu pastor. E eu quero também convocar você a renovar uma aliança com o seu pastor, com a sua liderança, e dizer para ele: eu hoje renovo a minha aliança contigo, meu pastor, e quero que você acompanhe a minha vida, trabalhe o meu caráter, desenvolva as minhas habilidades e me treine para ser cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Amém? Quero que vocês se coloquem em pé. Quero terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esta congregação, por este povo que aqui está. E eu te abençoo, querido. Te cubro com a graça de Deus, libero a palavra do Senhor no teu coração e animo o teu coração com a palavra do Senhor nesse dia, para que possa prosperar, indo ouvindo, transbordar para a direita e para a esquerda, que o favor do Senhor esteja contigo. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém.